Boa noite, bom dia, boa tarde. Eu não sei que hora você está assistindo, então vou te dizer um oi. Bora começar nossa aula de processo administrativo, funções administrativas, ciclo administrativo, de forma mais específica a função de direção. Bora! Trouxe aqui pra gente começar os nossos slides, um pouquinho sobre as principais funções administrativas. E eu trouxe já o nosso ciclo, né, com as 4 principais funções: planejamento, organização, direção e controle. E a gente vai trabalhar hoje de forma mais específica a função de direção, mas é importante que a gente tenha essa noção do todo, de pelo menos o que é o planejamento, pelo menos o que é a organização, pelo menos o que é o controle, e hoje de forma mais profunda a direção, beleza? Então, o planejamento, quando eu te falar em planejamento, você deve salvar, você deve ter na tua cabeça que o planejamento vai definir objetivos e metas. E mais, o planejamento, além de definir objetivos e metas, ele vai definir o caminho para alcançar esses objetivos, o caminho para alcançar essas metas. Então, no planejamento, eu também vou definir a minha estratégia, tá bom? Falou de planejamento, salva isso: definir caminhos, definir metas e definir estratégia, tá? Outras palavras-chave que podem vir relacionadas com a função de planejamento: antecipar o futuro, prever o futuro, reduzir incertezas. Na função planejamento, a gente vai definir a missão organizacional, a gente vai definir a visão organizacional, né? A missão, que é qual o papel daquela empresa na sociedade, e a visão, o que aquela empresa quer ser, né? O sonho daquela empresa, tá bom? Então, o planejamento fica com essas palavras-chave importantes que eu te falei: definir objetivos, definir metas e definir estratégias, reduzir incertezas, antecipar, prever o futuro e preparar a missão e visão da organização. Nossa segunda função administrativa é a função de organização. E quando eu te falar de organização, você deve sempre pensar em quê? Em distribuir, em alocar, em empregar, né? Em atribuir o quê? Meus recursos. Quais são os meus recursos? Financeiros, tecnológicos, ambientais, humanos, mais o que? Materiais, enfim. Alocar os meus recursos, distribuir os meus recursos, dar funções aos meus recursos, atribuir funções aos meus recursos, organizar os meus recursos, a fim de quê? De alcançar os objetivos e de alcançar as metas que a gente viu lá na função de planejamento, tá bom? Então, na função planejamento, é definir objetivos e definir metas e a estratégia. Na função organização, eu vou pegar os meus recursos e vou organizá-los, vou distribuir, vou atribuir, vou empregar, vou alocar os meus recursos com a intenção de alcançar aqueles objetivos, tá bom? Terceira função administrativa, função de direção. Falou de direção, lembra logo de pessoas, tá? A função de direção, ela se relaciona diretamente com as pessoas, com os recursos humanos das empresas, tá? Então, as palavras importantes são coordenar pessoas, motivar pessoas, comunicar pessoas e liderar pessoas. Liderar pessoas no sentido de quê? De exercer influência sobre um grupo de pessoas a fim de que elas alcancem determinados objetivos, tá bom? Liderar visto como um poder de influência, como o processo de conduzir as ações de um grupo de pessoas, certo? Então, direção é comunicar pessoas, liderar pessoas, agregar pessoas, motivar pessoas, coordenar pessoas, tudo isso dentro da função de direção, tá? E por fim, nossa quarta função administrativa é a função de controle, e ela serve justamente para o que o significado da palavra controle realmente tem, né? Que é a ideia de mensurar, a ideia de avaliar, certo? Eu vou pegar o que foi traçado no meu planejamento, eu vou pegar o que está acontecendo no meu mundo real, né? No meu mundo dos fatos, e eu vou comparar se o que eu planejei é o que está acontecendo. Se o que eu planejei for o que está acontecendo, maravilha, né? Segue o jogo, não precisa ajustar muita coisa, ajustar quase nada. Se o que eu planejei é diferente do que está acontecendo, eu vou traçar metas, vou traçar ajustes, vou fazer os ajustes, vou corrigir o que tem que ser corrigido na função controle. Então, a função controle é a função de mensuração, de avaliação e de correção, certo? Essa é uma visão geral das 4 principais funções administrativas, e aqui vamos agora para frente. Vamos começar a trabalhar a função de direção. Na verdade, antes de a gente começar a trabalhar a função de direção, eu quero te falar um pouquinho mais sobre o planejamento, sobre a organização, sobre a direção e sobre o controle. Não os conceitos, mas as formas em que eles se relacionam entre si e o que isso origina, quais são as nomenclaturas técnicas, as nomenclaturas adequadas à literatura da administração em relação a essas 4 palavras: planejamento, organização, direção e controle.
beleza? A gente vai ver o processo administrativo. Eu vou te ler um pouquinho o slide e vou dar uma explicação um pouquinho melhor. Quando consideradas em um todo integrado, as funções administrativas formam o processo administrativo. Quando consideradas isoladamente, o planejamento, a direção, a organização e o controle constituem funções administrativas. A sequência das funções do administrador forma o ciclo administrativo. Então, se eu tenho de forma isolada o planejamento, a organização, a direção e o controle, eu estou tendo só o quê? Funções administrativas. Se eu começo a relacionar elas entre si, se eu começo a interligar essas funções, eu vou ter o quê? O processo administrativo. E a sequência, planejamento, depois organização, depois direção, depois controle e repete, né? Enfim, formam o ciclo administrativo. A sequência forma o ciclo administrativo, tá? Então, de maneira isolada, são funções administrativas, de maneira interligada, formam o processo administrativo e a sequência, né, de funções do administrador formam o ciclo administrativo, beleza? Então, bora começar a direção e vamos para frente, tá? Enfim. A direção é a função administrativa que se refere ao relacionamento interpessoal do administrador com seus subordinados. É o que eu te falei há pouco tempo, né? A função de direção, ela está relacionada com pessoas, liderar pessoas, comunicar pessoas, motivar pessoas, coordenar pessoas. Para que o planejamento e a organização possam ser eficazes, eles precisam ser complementados pela orientação e pelo apoio às pessoas, por meio de uma adequada comunicação, liderança e motivação. Características essas que um administrador deve possuir para conseguir dirigir pessoas com eficiência. Show de bola, né? Maravilhoso, lindo. Se eu fosse você, afastava minha cabecinha aqui do lado e copiava essas frases que estão escritas nesse slide, porque elas são muito importantes, são palavras que vão com certeza cair na tua prova de direção, na tua prova de administração geral, no tópico mais específico de direção, tá? Quero te falar uma informação muito importante sobre a função de direção. Enquanto todas as outras funções, planejamento, organização e controle, são funções administrativas impessoais, a função de direção ela é tida como uma função pessoal. Por quê? Porque ela constitui um processo interpessoal que vai definir as relações entre os indivíduos de uma organização, tá? Então, se você encontrar na sua prova, a direção é uma função tida como um processo interpessoal que vai definir as relações, está correto. Se você vê na sua prova, o planejamento é uma função administrativa, pessoal, não. O planejamento, a organização e o controle são funções impessoais. A única função que é esse processo interpessoal que vai lidar com as pessoas direto é a função de direção, tá bom? Então, salva esse conceito de função de direção, que é o que tem na nossa primeira linha, se refere ao relacionamento interpessoal do administrador com seus subordinados, e salva isso que eu te falei agora também, que a única função que é pessoal, que é um processo interpessoal, é a função de direção. As outras três são funções impessoais, tá? Agora eu quero falar um pouquinho contigo sobre os estilos de direção. A gente viu o conceito, agora a gente vai ver os estilos de direção. Um dos maiores expoentes da teoria comportamental, Douglas MacGregor, publicou um livro clássico no qual procura mostrar com simplicidade que cada administrador possui uma concepção própria a respeito da natureza das pessoas, que tende a moldar o seu comportamento em relação aos subordinados. MacGregor denominou essa teoria de X e teoria Y, teoria X e teoria Y, né? Super interessante, ele fala que cada administrador, né, cada gestor, enfim, cada chefe ou cada líder, enfim, cada administrador, a gente vai aqui tratar a relação como administrador e administrado, ou administrador e subordinado, tá? Cada administrador ele tem uma visão sobre o seu subordinado, e a visão que ele tem sobre o subordinado é que vai moldar a forma como ele o administra, e aí forma um ciclo, né? Porque a visão que eu tenho dele vai interferir na forma que eu administro ele, e a forma que ele é administrado vai interferir de novo na forma que eu vou administrá-lo. Então é um ciclo meio que vicioso, né? Nessa relação. Essa teoria X e Y de MacGregor, o que ele faz é bem simples. Ele compara dois estilos opostos, dois estilos antagônicos de se administrar. De um lado, ele vai ter um estilo baseado na teoria tradicional, na teoria mecanicista, na teoria pragmática, que é a teoria X, né, do homem X, uma teoria mais mecânica, mais fechada, um sistema mais fechado, sem muita relação, sem se preocupar muito com a pessoa, muito com o lado do subordinado.
e sim ver o homem como um braço, como uma extensão da máquina, né? E do outro, ele vai ter um estilo baseado nas concepções modernas a respeito do comportamento humano, né? É algo mais que se envolve, né? Ver a pessoa como uma pessoa, não como uma extensão de alguma outra coisa, não como um braço apenas. E esse homem é o homem Y, tá? Então, teoria de McGregor é essa, teoria X e Y, onde ele divide o homem, né, não o homem sexo masculino, mas o homem como trabalhador, o homem como subordinado, de um lado um homem mais mecanicista, mais tradicional, do outro uma concepção mais moderna. O primeiro é o X e o segundo é o Y, beleza? Então bora começar pela teoria X de McGregor, show de bola. O administrador que pensa e age de acordo com a teoria X tende a dirigir e controlar os subordinados de maneira rígida e intensiva, fiscalizando o seu trabalho, pois imagina que as pessoas são passivas, indolentes, relutantes e sem qualquer tipo de iniciativa pessoal. Nesse estilo de direção, o administrador acha que não se deve confiar nas pessoas, porque elas não têm ambição e as pessoas evitam a responsabilidade. Então, as palavras-chave, não as palavras, as expressões-chave para a teoria X de McGregor são essas 6 que eu trouxe nessas caixinhas aqui. Vamos lá. Controle rígido, falta de confiança, ambiente autocrático, pressão, vigilância e fiscalização, tá bom? Enfim, com todas essas restrições, aqui basicamente o que é? O administrador não confia no subordinado. Acha aquele cara indolente, ele é preguiçoso, só trabalha porque é o jeito. Enfim, ele não é um cara criativo, ele não sabe pensar, né? Vou te mandar, bicho, tu vai ter que fazer porque eu tô mandando fazer. Porque tu é inutilizado, entendeu? Tu vai fazer, assim, eu vou ter que controlar bem rígido todos os teus passos, todos os teus processos, porque tu é um indolente, tu é um preguiçoso, tu não gosta de trabalhar. E aí isso vai criar uma pressão naquele cara. E aquele cara, por ser tratado dessa maneira rígida, super controlada, fica putaço, fica pistola e acaba agindo daquela maneira mesmo. E aí isso alimenta a forma de pensar do administrador, que o trata com mais pressão, com mais rigor, enfim, com mais falta de confiança, com mais fiscalização, e o cara fica mais pistola e fica nesse ciclo vicioso, né? Então, com todas essas restrições, esse administrador cria um ambiente autocrático de trabalho, né? Ele cria um ambiente com um clima de desconfiança. Ele vai ter sempre uma atitude de desconfiança em relação ao administrado dele. Ele vai sempre vigiar, ele vai ter sempre um controle coercitivo que não vai estimular ninguém para trabalhar. E as pessoas que são tratadas dessa maneira tendem naturalmente ao quê? A responder com a falta de interesse mesmo, com a falta de estímulo mesmo, com alienação mesmo, com desencorajamento mesmo. Ele vai ter pouco esforço pessoal e vai ter uma baixa produtividade, né? Situação que vai fazer o quê? Reforçar o ponto de vista do administrador, fazendo com que ele haja com mais pressão, com mais vigilância e com mais fiscalização, né? Então essa é a teoria X de McGregor. Ele vê o homem como um indolente, o homem é um preguiçoso, esse cara é um inutilizado, então vou ter que fiscalizar, vou ter que ficar rígido, vou ter que dar pressão, vou ter que botar para cima. O administrado, quando sente isso aí, realmente passa a agir dessa maneira e alimenta o sistema de pressão do administrador. Show de bola, tá? Te falei algumas palavras-chave, algumas palavras muito importantes. As palavras que eu uso aqui, tanto que eu falo como que eu coloco no slide, são palavras tiradas de prova, certo? Então, quando eu te falei alienação, falta de interesse, falta de estímulo, desencorajamento, pouco esforço pessoal, baixa produtividade, você copia, bicho, preste atenção, você copia, isso é importante, porque o que eu tô falando aqui com certeza vai cair em alguma prova, porque já caiu uma vez, se caiu uma vez ou duas ou três, vai cair de novo, tá? Porque não tem pra onde correr, a teoria é essa, tá bom? Mais um pouquinho da teoria X de McGregor. A teoria X de McGregor é a concepção tradicional de administração e baseia-se em convicções errôneas e incorretas sobre o comportamento humano, a saber, as pessoas são indolentes e preguiçosas por natureza. Elas evitam o trabalho ou trabalham o mínimo possível, em troca de recompensas salariais ou materiais. A ideia do homo econômicos, né? Eu te pago e você faz, eu te pago e você faz e eu te pago. Depende do tipo de relação que a gente está aqui. Para o administrador, falta ambição aos administrados. Eles não gostam de assumir responsabilidades e preferem ser dirigidos e sentir-se seguros nessa dependência. O homem é basicamente egocêntrico e seus objetivos pessoais opõem-se, em geral, aos objetivos da organização. Ou seja, eu como um membro da organização, eu como um subordinado, eu tenho meus objetivos pessoais, estou lá para ganhar o meu dinheiro, estou pouco me lixando se aquilo ali de dar o meu melhor, de ser criativo, de aumentar a produtividade, se aquilo ali vai me trazer resultados, se aquilo vai trazer resultado para a minha empresa. Não, eu vou lá e faço meu trabalho da maneira que tem que ser feita lá, básica,
enfim, e vou embora. Por quê? Porque eu estou sob vigilância constante, estou sofrendo pressão, fiscalização. Fico pistola, não me interesso, sou desencorajado, sou um alienado, produzo pouco e não tenho nenhum tipo de estímulo e nenhum tipo de motivação. E é esse ciclo vicioso, tá bom? A sua própria natureza leva-as a resistir às mudanças, pois procuram sua segurança e pretendem não assumir riscos que as ponham em perigo. Ora, se eu não sou criativo, se eu não sou estimulado a avançar, se eu não sou estimulado a mudar, se eu não sou estimulado a me mover, eu quero é que meu trabalho seja só isso aqui mesmo. Por quê? Porque eu fazendo esse trabalho aqui, eu vou ficar aqui para sempre, ninguém vai me tirar, porque eu basicamente não estou errando, né? Então, para que eu vou querer que minha empresa se adapte a um ambiente? Para que eu vou querer que minha empresa cresça e minha empresa evolua? Eu, como subordinado, se aquilo vai exigir de mim mais esforço e eu só levo chibatada de cima, eu só levo pressão, só tenho desconfiança em cima de mim, eu tenho pouca delegação, não consigo decidir nada, porque tudo é vigilante, tudo é um controle rígido, é um ambiente muito fechado, um ambiente muito autocrático, um ambiente muito mandão. Então eu não quero que nada mude, é mais fácil para mim viver aqui nesse ambiente fechado e vigilante do que ficar tentando me adaptar e mudar e crescer e tal. Não vale a pena, eu estou desencorajado, eu sou um alienado do meu trabalho, né? Por fim, a sua dependência torna-as incapazes de autocontrole e autodisciplina. As pessoas precisam ser dirigidas e controladas pela administração, né? Então, olha isso aqui, a pessoa, nossa, ela precisa ser sempre controlada, sempre autodirigida. Por quê? Porque ela é incapaz de fazer isso por si própria, né? É aquele cara, ele não tem nenhum tipo de confiança do chefe dele, do administrador dele. Enfim, essas concepções que a gente está vendo aqui agora, essas 4 concepções que a gente viu aqui agora, essas premissas, né, a respeito da natureza do homem, é que formam a teoria X e refletem um estilo de administração rígido, um estilo de administração autocrático. Copie as palavras que eu estou te falando. Um estilo de administração rígido, um estilo de administrar autocrático, que faz com que as pessoas trabalhem dentro de esquemas padrões, dentro de esquemas planejados. É isso aqui, assim, 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 assado, né? Ou seja, eu vou alcançar os objetivos da organização fazendo isso, 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 aquilo. Eu não tenho ideia de pensar, eu sou só um mero recurso, eu sou só um meio de produção, eu não sou um ser pensante, eu sou um braço, eu sou uma extensão, certo? Eu sou só um recurso, apenas mais um recurso humano. Eu não estou ali para ser criativo, eu não estou ali para pensar, não estou ali para mudar, não estou ali para crescer, estou ali para obedecer ordem. Por quê? Porque eu sou um indolente, eu sou um irresponsável, eu sou um preguiçoso. Então meu chefe vai ser bem rigoroso comigo para que a gente consiga alcançar os resultados da organização, tá? Ou seja, eu não tenho opinião pessoal, eu não tenho objetivos pessoais, eu tenho que fazer os objetivos da organização, beleza? Ficou bem claro, né, como é que é o estilo X de administrar? Espero que sim. Vamos para a teoria Y de McGregor, né? A gente viu o X, agora bora ver o Y. De modo contrário, o administrador que pensa e age de acordo com a teoria Y dirige as pessoas com maior participação, liberdade e responsabilidade no trabalho, pois crê que elas são aplicadas, gostam de trabalhar e têm iniciativa própria. O administrador delega e ouve opiniões, já que acredita que as pessoas são criativas e engenhosas. O administrador compartilha com elas os desafios do trabalho, por achar que as pessoas são capazes de assumir responsabilidade, com autocontrole e autodireção no seu comportamento, né? Olha a diferença da teoria Y para a teoria X. Esse estilo de administrar já vai criar um ambiente democrático de trabalho, vai criar um ambiente com oportunidades para que as pessoas possam satisfazer suas necessidades pessoais mais elevadas por meio do alcance dos objetivos organizacionais. Olha que lindo, olha que maravilhoso. Eu vou satisfazer, eu como colaborador, vou satisfazer as minhas necessidades individuais de pessoa, alcançando os objetivos da minha empresa. Por quê? Porque eu estou num ambiente democrático de trabalho e lá eu tenho a oportunidade de falar, de ter voz. Eu posso me autocontrolar, eu posso me autodirigir. Meu chefe me dá os desafios do meu trabalho, ele confia em mim, né? Eu não sou só um indolente, um preguiçoso. Eu tô lá porque eu gosto, eu vou alcançar os objetivos pessoais através dos objetivos da empresa. Então, é aquela pessoa que vai vestir a camisa, né? A ideia da teoria Y, qual que é?
é que se eu tratar uma pessoa com respeito, se eu tratar uma pessoa com confiança, se eu deixar aquela pessoa participar, se eu der a chance daquela pessoa de usar o poder de iniciativa dela, a pessoa vai ter o quê? Prazer de trabalhar, ela vai se dedicar, ela vai ter um envolvimento pessoal, aquela empresa vai ser uma extensão da vida dela, né? Enfim, ele vai ter um entusiasmo, a produtividade, ó, vai lá pra cima, tá bom? Essa ação, eu gosto de chamar impulsionadora, essa ação impulsionadora do administrador vai provocar uma reação empreendedora no meu subordinado, no meu administrado. E quanto mais eu, como administrador, impulsiono, mais as pessoas vão tender a ter iniciativa e assumir as responsabilidades dentro do ambiente de trabalho, né? E aí, as pessoas vão ser o quê? Mais produtivas, vão ser mais felizes, elas vão encarar os objetivos organizacionais como objetivos pessoais e vão ter a chance de se autocontrolar, de se autodirigir, pois conta com a confiança do seu superior, tá bom? Enfim, a teoria Y de McGregor é a moderna concepção de administração de acordo com a teoria comportamental. A teoria Y baseia-se em concepções e premissas atuais e sem preconceitos a respeito da natureza humana. Lembra que eu te falei da teoria X, né? Que aqui é a teoria X, que a administração se baseava em convicções errôneas e incorretas sobre o comportamento humano. Aqui não. A teoria Y é uma visão sem preconceitos, uma visão totalmente aberta e com concepções atuais, com premissas modernas sobre as pessoas, a respeito da natureza humana, tá bom? Então, um pouquinho mais sobre a teoria Y. As pessoas não têm desprazer inerente em trabalhar. Dependendo de certas condições, o trabalho pode ser uma fonte de satisfação e recompensa, ou fonte de punição. A aplicação do esforço físico ou mental em um trabalho é tão natural quanto jogar ou descansar. Você está vendo que aqui eu tenho um prazer em trabalhar. É tão natural eu ir para o meu trabalho quanto eu me deitar na minha cama para tirar um cochilo. É tão natural eu ir trabalhar como eu me divertir com as coisas que eu gosto de me divertir. Por quê? Porque eu tenho prazer. Aquele prazer de trabalhar é inerente a mim, né? Eu não sou aquele cara indolente e preguiçoso tido na teoria X. Na teoria Y, as pessoas não são, por sua natureza intrínseca, passivas ou resistentes às necessidades da empresa. As pessoas têm motivação, potencial de desenvolvimento, padrões de comportamento adequados e capacidade para assumir responsabilidades. O funcionário deve exercitar a autodireção e o autocontrole a serviço dos objetivos que lhe são confiados pela empresa. Aqui, na teoria Y, o homem médio aprende, claro, sob certas condições, a aceitar e também a procurar a responsabilidade. Ao contrário da teoria X, que o homem era tido como um irresponsável, né? O administrador tinha que mandar aquele cara fazer aquela função, ele era apenas um ser inoperante, impensante, né? Ele não pensava, ele era só você faz isso aqui, tu não tem objetivo pessoal, tu não tem opinião. Aqui não, aqui tu vai ter responsabilidade, autocontrole e autodireção. Uma visão totalmente oposta e antagônica à teoria X. A capacidade de alto grau de imaginação e criatividade na solução de problemas empresariais é amplamente distribuída entre as pessoas, né? A ideia de desconcentração, certo? A ideia de que eu posso delegar tomadas de decisões para níveis mais baixos da empresa, para níveis hierárquicos inferiores. Não precisa ser algo tão fechado em que só uma pessoa tem responsabilidade, só uma pessoa tem autoridade. Não, deixa o cara se controlar, deixa o cara se dirigir, deixa que ele apresente os meus resultados, né? Enfim, essas concepções, essas premissas da teoria Y, né, a respeito da natureza humana, na teoria Y, mostra um estilo de de administração, ou direção também, mais aberto, mais dinâmico, mais democrático, por meio do qual administrar é algo tão simples. Administrar é um meio de prover oportunidades. Administrar torna-se um meio de liberar potenciais. Administrar torna-se um meio de remover obstáculos. Administrar torna-se um meio de encorajar o crescimento individual das pessoas e mais, proporcionar orientação quanto aos objetivos. Eu não sou aquele cara que eu faço só o que eu faço porque eu sou mandado e vou receber um dinheiro para aquilo, né? Aqui eu posso até ter a ideia de recompensas sociais, não só mais recompensas materiais, beleza? Então,
Essa é a teoria Y de McGregor e a gente vai começar a pensar, né? E aí, eu como administrador, onde é que eu devo me situar? Qual é o estilo de direção que eu vou adotar, né? Eu vou administrar os meus funcionários com uma visão mais X, mais fechada, um homem burocrático, um homem fechado, um homem um sistema autocrático, um cara sem visão, um cara indolente, um cara irresponsável e preguiçoso, ou vou adotar o sistema de direção Y, um cara mais suscetível a mudanças, um cara mais empreendedor, um cara com iniciativa, enfim, qual sistema eu devo adotar na minha empresa, na minha organização, né? Se eu tiver um modelo burocrático, certo? Na minha empresa, em ambientes mais estáveis, provavelmente a teoria X seria mais indicada como estilo de direção. Por quê? Porque querendo ou não, ela segue padrões, segue planos planejados e dá uma ideia maior de previsibilidade, né? Então, se eu tenho um ambiente mais estável, se eu for mais rigoroso, se eu for mais rígido, né, nas pessoas, as pessoas vão cumprir os regulamentos e regras vigentes, tá? Só que hoje em dia não é bem assim. As organizações, elas devem considerar também o ambiente externo. As organizações hoje não focam só mais nos processos, elas focam nos resultados, né? No modelo adaptativo, eu tenho que estar sempre ligado no que está acontecendo fora da minha empresa. Eu tenho que ver quais são as oportunidades que estão fora das paredes da minha organização. Tenho que ver quais são as ameaças que estão fora das paredes da minha empresa, tá? Então aqui a teoria Y se torna mais imprescindível. A palavra correta é essa. A teoria Y se torna imprescindível para o sucesso organizacional, tá bom? Independente, enfim, do meu modelo organizacional, o mundo moderno está abandonando um pouco o uso da teoria X e realmente ficando focado na teoria Y, tá? Pelo fato de dar mais autonomia às pessoas, delegar mais responsabilidades e por ser um modelo mais adaptável. As pessoas não têm tanta resistência à mudança quando elas são estimuladas a se autodirigir e a se autocontrolar, tá bom? Então fica com essa ideia. Show de bola, bora avançar na nossa matéria, não é? Sistemas administrativos. Likert, outro expoente da teoria comportamental, fez uma pesquisa levando em conta algumas variáveis comportamentais importantes, entre elas o processo decisorial, os sistemas de comunicação, o relacionamento interpessoal dos membros e os sistemas de punição e recompensas adotados pelas organizações. E aí ele chegou a 4 sistemas administrativos. Ele chegou à conclusão que essas variáveis comportamentais, né, sistema de comunicação, relacionamento interpessoal, enfim, punições e recompensas, enfim, o que a organização adotava sempre culminava, dependendo do que ela escolhia, em 4 sistemas de administrar, em 4 formas de administrar. E ele colocou isso numa matriz, né? Desculpa. Colocou isso numa matriz mesmo, tá? De 4 sistemas. Em que o sistema 1 é o sistema autoritário coercitivo, o sistema 2 é o sistema autoritário benevolente, o sistema 3 é o sistema consultivo e o 4 é o sistema participativo, tá? Então a gente vai aprender um pouquinho agora, de acordo com o processo decisorial, com a comunicação nas empresas, com a forma que as pessoas vão se relacionar, de como eu vou punir, como eu vou recompensar os meus colaboradores, de como vai ser a maneira que eu vou administrá-lo, qual o sistema administrativo que eu devo adotar para ter uma maior efetividade, uma maior eficácia, um melhor resultado no alcance dos meus objetivos institucionais, organizacionais ou corporativos, tá? Eu devo adotar um estilo autoritário coercitivo, eu devo ser autoritário benevolente, eu devo administrar de maneira mais consultiva, eu devo administrar de maneira mais participativa. Enfim, vamos ver agora esses 4 sistemas, tá bom? Começando pelo autoritário coercitivo. O sistema 1 constitui o sistema mais fechado, duro e arbitrário de administrar uma organização.
O sistema autoritário coercitivo é totalmente coercitivo e coativo, impondo regras e regulamentos, e exige rígida e cega obediência. As decisões são monopolizadas na cúpula da organização. Eu tenho aquela ideia da centralização, não é? Em que a tomada de decisões ela está focada, ela está localizada nas mãos de uma pessoa ou de poucos, né? Lá no topo da minha pirâmide eu tenho aqui um nível operacional, um nível gerencial e um nível estratégico. As decisões vão ser tomadas apenas no nível estratégico, muitas vezes por uma única pessoa ou muitas vezes por poucas pessoas, né? Essa ideia de monopolizar a tomada de decisões na cúpula da organização a gente chama de centralização, tá? O sistema autoritário coercitivo impede a liberdade, nega a informação, restringe o indivíduo e faz com que ele trabalhe isoladamente dos demais. Há uma forte desconfiança em relação às pessoas. Impede-se qualquer contato interpessoal. Para incentivar as pessoas a trabalhar, o sistema autoritário coercitivo utiliza punições e castigos, de modo a impor intimidação e medo, reforçando a obediência cega. Se você está prestando atenção no que eu estou te falando agora, você vai achar muito parecido com quem? Com o Homem X de McGregor, né? Realmente é muito parecido. Essa ideia da coerção, essa ideia do sistema coativo, do sistema de rígida e cega obediência às regras, regulamentos e normas, né? Aqui o homem não pensa, aqui o homem vai lá e faz. Por quê? Porque tem que ser assim, porque tá na regra que é assim. Realmente parece muito com o Homem X de McGregor, tá? Sistema autoritário benevolente. O sistema 2 é também um sistema autoritário, só que ele é mais benevolente e menos coercitivo e fechado que o autoritário coercitivo. O sistema autoritário benevolente permite alguma delegação das decisões em níveis mais baixos, desde que essas decisões sejam repetitivas, operacionais e sujeitas à confirmação da cúpula. Ou seja, eu começo a descentralizar um pouco, a descer um pouco a tomada de decisões na minha organização, desde que sejam decisões repetitivas, sempre acontecendo, sempre acontecendo. Então eu não confio ainda no meu administrador de nível operacional para tomar decisões importantes. Por quê? Porque tanto só deixa ele tomar decisão de coisas repetidas que está sempre acontecendo, já tem um padrão para aquilo ali, e mais, tem que confirmar com a cúpula, né? É um pouco mais aberto, um pouco menos rigoroso do que o autoritário coercitivo, mas ainda é um sistema muito rígido. As restrições à liberdade são menores que no sistema autoritário coercitivo. Aqui oferece-se alguma informação, já que o fluxo vertical de informação traz ordens e comandos de cima para baixo e informações de baixo para cima, a fim de abastecer o processo decisório. É assim, ó, é assim que funciona. Eu tenho aqui um sujeito no nível operacional, certo? E aqui tem um no nível tático e aqui tem um no nível estratégico, né? Tem 3 níveis, o cara vai aqui de baixo para cima, né? Esse fluxo de comunicação vertical quer dizer o quê? Que as informações do operacional elas vão chegar para o tático e para o estratégico e também vão voltar, né? Eu vou passar informações, eu vou me comunicar como estratégico do meu nível estratégico para o meu tático e para o meu operacional. Então, as decisões, quando forem ser tomadas, elas vão levar em conta as informações, muitas vezes, dos 3 níveis, não só mais de um nível específico, não só mais do nível estratégico, não só mais de um nível tático, né? Porque eu vou ter essa comunicação vertical acontecendo. Eu ainda não converso com o meu par, eu não converso ainda com o meu colega horizontal, né? Se eu quiser tomar uma decisão, conversar com um cara que é do mesmo nível que eu tenho que passar pelos chefes e aqui ainda nem se permite esse tipo de comunicação. Aqui eu tenho um fluxo vertical de comunicação, tá bom? Existe ainda uma grande desconfiança nas pessoas, mas permite-se algum relacionamento entre elas. O sistema utiliza punições e castigos, mas já se preocupa com recompensas, que são estritamente materiais e salariais, frias e calculistas. Então, eu não vou só punir aquele cara, eu também vou recompensá-lo, também vou premiá-lo, mesmo que eu esteja pensando só em dinheiro, que eu não veja aquele homem como um ser social. Eu não vou dizer parabéns pelo seu bom trabalho, você é um ótimo colaborador. Não, eu vou te dizer, você alcançou sua meta, eu vou te dar aqui um percentual a mais, tá bom? Então não é ainda um sistema participativo que vê o homem como homem, mas já é um pouco mais benevolente que o autoritário coercitivo.
Terceiro sistema consultivo. O sistema 3 já é mais aberto que os anteriores. Deixa de ser autocrático e impositivo para dar alguma margem de contribuição às pessoas. Daí a sua denominação de sistema consultivo. Proporciona descentralização e delegação das decisões, permitindo que as pessoas possam envolver-se no processo decisorial da organização. Olha que maravilha, agora as decisões não são mais tomadas só na cúpula da organização, né? Eu esfarelei, eu passei, eu espalhei, né? Eu distribuí o poder de tomada de decisão para toda a minha organização. Eu descentralizei da cúpula. Quem toma a decisão agora não é só mais o administrador de nível estratégico. Eu no nível operacional, eu no nível tático já posso tomar decisões, né? Enfim, isso é muito importante, né? Para o colaborador e para a empresa como um todo. O sistema se apoia em uma boa dose de confiança nas pessoas, permitindo que elas trabalhem ocasionalmente em grupos ou equipes. As comunicações são intensas e o seu fluxo é vertical, com algumas repercussões laterais ou horizontais, né? Então aqui já tem algum tipo de comunicação entre eu e o meu par, entre eu e o meu colega de mesmo nível, já tem algum tipo de comunicação, mesmo que seja passando, né, subindo na hierarquia, passando pelo chefe que se comunica com outro chefe e desce, já tem algum tipo de comunicação. O sistema utiliza mais recompensas, que são predominantemente materiais e ocasionalmente sociais, e poucas punições. Lá no sistema autoritário coercitivo era só punição e castigo. No autoritário benevolente eu tinha punições materiais e financeiras, era grana. Aqui no sistema consultivo ainda predominam as recompensas materiais, mas eu já tenho uma recompensa social, eu já tenho um crachazinho, uma plaquinha, funcionário do mês, eu já tenho um aperto de mão, parabéns pelo bom trabalho, você é um ótimo colaborador. Eu já tenho, pessoal, vamos nos reunir para dar uma salva de palmas para o Felipe, porque esse mês ele bateu as metas dele e está sendo um ótimo funcionário. Eu já tenho, ocasionalmente aqui ainda, né, pouco, mas já tenho recompensas sociais, beleza? Por fim, o sistema participativo, que é o sistema mais aberto de todos, né? Ele é denominado participativo porque vai incentivar uma total descentralização e delegação das decisões aos níveis mais baixos da organização, exigindo apenas um controle dos resultados por parte da cúpula. Aqui, a tomada de decisões da minha empresa tanto não está mais na cúpula, como ela está totalmente difundida entre os níveis operacional e tático. E a gestão, o nível corporativo, o nível institucional, ele vai só controlar. Mas aqui está fora do rumo, aqui não está, vamos mensurar o que está acontecendo, por que isso foi tomado, vamos ajustar o que tem que ser ajustado, né? Enfim, totalmente diferente dos outros sistemas mais centralizados, né? As decisões passam a ser tomadas de forma direta pelos executores das tarefas. Então a tomada de decisão chegou no nível operacional de maneira forte. Que lindo, né? O sistema se apoia em total confiança nas pessoas e no seu empoderamento, incentivando a responsabilidade e o trabalho conjunto em equipe. As comunicações constituem o núcleo de integração do sistema e seu fluxo é tanto vertical como horizontal, para proporcionar envolvimento total das pessoas ou no negócio da organização. Lembra que nos sistemas anteriores eu nem tinha comunicação, no autoritário coercitivo não tinha fluxo de comunicação. Depois no benevolente comecei a ter um fluxo de comunicação vertical, de baixo para cima e cima para baixo. No consultivo, tanto tinha um fluxo vertical de baixo para cima e cima para baixo e um pouco de comunicação horizontal. Aqui não. Aqui a comunicação ela vai ser o cerne do meu negócio. Por quê? Porque ela é quem vai, essa integração dos meus colaboradores é quem vai me trazer resultados, né? Então eu vou ter uma comunicação intensa, tanto horizontal como também vertical, tá bom? Vamos falar um pouquinho das recompensas, né? Aqui não tem no slide das recompensas, talvez porque não tenha no cover, ou sei lá, porque não está aí um pouco das recompensas, né? O sistema participativo, ele vai utilizar as recompensas salariais como parte da remuneração variável, né, daquele sujeito, porque ele alcançou ou não alcançou metas e resultados. E as recompensas vão ser predominantemente sociais. Enfim, ele vai ganhar aquele dinheirinho a mais, mas vai ser assim, se você... vai ser tipo um plano de metas, sabe?
Tal meta que você alcançar, você vai ter esse salário a mais. Tal meta vai ter a mais. Uma remuneração variável de acordo com o alcance de resultados. E o foco vai ser nas remunerações sociais, nas premiações simbólicas, né? Naquele diplominha, naquele funcionário do mês, naquela salva de palmas, né? Enfim, e punição é raro. E quando acontece, ela é decidida pelo grupo, ela é administrada pelo grupo ou pelas equipes de trabalho, tá bom? Então você consegue observar aí um sistema bem rigoroso, saindo do autoritário coercitivo e diminuindo, né, um pouco a rédea, baixando um pouquinho a rédea até chegar no sistema participativo, tá bom? Então, pelo que eu estou vendo aqui, a gente acabou nosso estudo de direção, vimos muitas coisas importantes, conceitos fortes, teorias importantes, teorias bem cobradas. Espero que você tenha gostado e principalmente que tenha aprendido. Um abraço, tchau, fui, ó. A hora é agora. Planeje Passe, planejamentos e acompanhamentos de estudos. Estude para concursos públicos, vestibulares e OAB. Com planejamento totalmente personalizado à sua rotina, de forma a otimizar seu tempo de estudos e lhe ajudar a garantir a tão sonhada aprovação. Acesse agora mesmo nosso site e escolha o planejamento que melhor se adequa a você. Após sua compra e envio das respostas do teste de nível, em até 48 horas úteis você recebe seu cronograma focado em seus estudos e objetivos. E tem mais! Além do planejamento personalizado, você receberá o controle de conteúdo, indicação bibliográfica completa e muitas técnicas e dicas de estudos. Vem que a vaga é sua! Todos os nossos planejamentos são elaborados por coach experiente, certificado nacionalmente e internacionalmente e aprovado em diversos concursos pelo Brasil. Não perca tempo, venha para o time dos aprovados. Planeje Passe, planejamentos e acompanhamentos de estudos.